pessoal, para que vocês possam conhecer melhor a carreira de juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, eu converso hoje com o Dr. Rogério Cunha. Dr. Rogério, antes de mais nada, quero agradecer ao senhor pela disponibilidade de dar essa entrevista. Eu sempre falo que, sem dúvida nenhuma, a área de direito é a área que mais apresenta oportunidades dentro do serviço público, sem contar aquelas carreiras que nem precisa ter uma formação específica. Então, sem dúvida nenhuma, essas entrevistas ajudam muito na hora de escolher que área seguir dentro da carreira jurídica. Então, mais uma vez, muito obrigada. E para a gente já iniciar, eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Thaís. É sempre um prazer estar aqui conversando com o pessoal do Estratégia Carreira Jurídica. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou Rogério de Vidal Cunha. Atualmente, eu sou juiz de direito aqui no estado do Paraná, lotado na comarca de Foz do Iguaçu, mas não adianta, eu não sei quanto custa o preço dos telefones lá no Paraguai. Todo mundo sempre me pergunta isso. Mas antes de exercer a magistratura, eu fui aprovado no concurso profissional de Justiça Federal, da Justiça Militar da União. Antes disso, eu fui procurador municipal também e advoguei bastante por um tempo bem relevante, mais de quase 5 anos. E já estamos aí, essa semana passada, fiz 8 anos já na magistratura aqui no tribunal e desde 2018, lecionando aqui Direito Tributário e Processo Civil aqui no Estratégia Carreiras Jurídicas. E nesse ano de 2020 comecei aqui no Estratégia a coordenar as trilhas estratégicas da magistratura estadual e o estudo estratégico da magistratura estadual, esse último com os meus colegas, o Igor e o Paulo Henrique. E, doutor Rogério, para a gente já começar, né, para a pergunta aí que define realmente aqui o motivo da gravação, né, o que faz, né, um juiz de direito? Eu queria que o senhor falasse de forma mais geral primeiro e depois falasse especificamente da carreira do senhor, do trabalho que o senhor realiza no dia a dia. Bom, a função primordial do juiz é resolver conflitos de interesses, né? Eu costumo dizer que o juiz passa o dia inteiro resolvendo problemas que não foi ele que criou. Né, que as partes, pela grande dificuldade de diálogo que nós temos encontrado nos últimos tempos, não conseguem resolver e, portanto, precisam desse terceiro imparcial, que é o Estado, no seu viés, Estado-juiz, que é o Poder Judiciário. O juiz de direito, no caso do Brasil, que tem justiças especializadas e justiças comuns, o juiz de direito é o juiz da justiça comum dos estados e do Distrito Federal e territórios. Portanto, a competência do juiz de direito é uma competência residual. Então, tudo aquilo que não for competência de uma das justiças especializadas, a eleitoral, a militar, a trabalhista, e não for de competência da Justiça Federal comum, vai ser automaticamente de competência da Justiça Estadual e, portanto, de competência dos juízes de direito. É o ramo do Poder Judiciário que detém mais competência, já que nós temos muito mais situações não previstas nas regras específicas de competência das justiças especializadas do que regras e situações e conflitos não previstos. Portanto, acaba sendo o maior ramo da justiça em quantidade, né? Dos mais ou menos 16 mil juízes que nós temos no Brasil, mais de 14 mil são juízes de direito, então fica bem claro que é o ramo preponderante. É o ramo que está presente em todo o Brasil, né, desde as cidades muito pequenas, com 10, 12 mil habitantes, até as megalópolis como São Paulo, em todas elas, né, tudo que tem no meio, a Justiça Comum dos Estados e os juízes de direito estão presentes. Como eu disse, né, sem dúvida nenhuma, a área do direito é que mais apresenta possibilidades dentro do serviço público. Então, batido o martelo, decidido seguir a carreira da magistratura, pode vir a dúvida, né? Magistratura estadual ou magistratura federal? O que o senhor compararia, né, usaria para comparar essas duas áreas, né, a Justiça Federal, a Justiça Estadual? Tem muitas diferenças, há semelhanças, né? O que o concurseiro deve levar em consideração na hora de escolher uma dessas duas áreas, ou tem que fazer concurso para as duas? Não necessariamente. Veja, eu prestava concurso para a Justiça Federal e para a Justiça Estadual ao mesmo tempo. Eu organizava o meu ciclo de estudos de forma a incluir dentro do ciclo as matérias da Justiça Comum dos Estados e também incluir as matérias próprias da Justiça Federal. Os dois concursos têm uma base de disciplinas que são comuns, que tu vai poder estudar igualitariamente. Direito administrativo, direito processual penal, direito processual civil, direito civil, direito constitucional. Todas essas matérias tu vai conseguir estudar igualitariamente. Depois tu vai ter ali, por exemplo, direito tributário, que já vai mudar um pouco o foco, porque
Quem estuda para juiz de direito estuda geralmente os impostos estaduais e municipais, mas quem estuda para juiz federal vai estudar os tributos federais. Então, tem essas pequenas mudanças. A rigor, organizando bem o ciclo de estudos, é possível conciliar. E por quê? Porque ontologicamente, na essência, não tem diferença entre o que faz um juiz de direito e um juiz federal, ou um juiz do trabalho, ou um juiz auditor da justiça militar. A função de aplicar o direito ao caso concreto é feita a mesma. A diferença que nós temos são diferenças de competência. A Justiça Federal tem uma competência específica, uma competência em razão da pessoa. Sempre que estiver presente a União, suas autarquias, fundações de direito público e empresas públicas, esse processo tramita na Justiça Federal. Mas a atividade judicante é muito parecida. O que muda um pouco é a matéria, né? Mas isso, dentro da própria Justiça Comum dos Estados, isso também eu tenho várias mudanças. Então, um juiz que atua na vara da Fazenda Pública, na Justiça Comum dos Estados, ele tem uma atuação completamente diferente de um juiz de vara de família. Uhum. E o juiz da vara de família tem uma atuação completamente diferente de um juiz de uma vara criminal. Então, a diferença básica é de competência entre as duas. E aproveitando esse gancho, qual que é a área de atuação do senhor? Atualmente, eu sou juiz de direito substituto, né, de entrância final, aqui em Foz do Iguaçu, e atualmente eu atuo na primeira e segunda varas de família da comarca e no juizado especial da Fazenda Pública. Eu atuo com uma competência bem ampla, assim. Eu escolhi essa unidade judiciária para poder trabalhar com matérias bem diversas, né? Direito de família, que eu gosto, mas também com um pouco de Fazenda Pública, que é as disciplinas que eu leciono, que é processo civil e tributário. Saber o que vai fazer é importante, a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre isso, mas saber o quanto vai ganhar acaba sendo um diferencial também na hora de escolher que concurso fazer. No caso do Paraná, qual que é a remuneração inicial média de um juiz de direito? Olha, a remuneração dos juízes de direito no Brasil todo é muito próxima. Na verdade, a remuneração da magistratura é muito próxima, porque a remuneração da magistratura ela é atrelada diretamente aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que existe é o subsídio do ministro e dali vai descendo. Então, o ministro do STJ recebe, se eu não me engano, 95% de um ministro do STF, um desembargador recebe 95%, um desembargador, um juiz do TRT, um juiz do TRF, receberá 95% do STJ e o juiz, logo abaixo, o juiz de direito, o juiz federal ou o juiz do trabalho, vai receber 95% de um desembargador, no caso dos juízes de direito, ou 95% do subsídio de um juiz do TRF ou um juiz do TRT. O que pode variar, Thaís, é que alguns estados têm uma diferença maior. Então, alguns estados pagam a diferença de 10%. Então, um juiz de entrância final recebe 90% de um desembargador. Outros recebem 95%. Aqui no Paraná, a diferença de entrância é de 5%. Um juiz de direito de entrância final, que é o meu caso, recebe 95% de um desembargador, o que dá algo em torno de 30 e poucos mil reais bruto. Então, na hora de um concurseiro escolher, né, para que estado fazer o concurso, a remuneração não é algo muito relevante, porque varia pouco. Então, de estado para estado, talvez a preocupação maior deve ser a questão da lotação, da moradia mesmo, e menos essa questão da remuneração, né? Eu me lembro que quando eu estava para o concurso, era a última coisa que me preocupava, era quanto eu iria ganhar como juiz. Eu queria ser magistrado, eu queria ser aprovado no concurso. E uma das vantagens da magistratura, desde a reforma administrativa lá a partir dos anos 90, né, foi justamente essa equiparação de vencimentos entre todos os estados, torna a magistratura atrativa por isso. Porque não vai ter grande diferença remuneratória entre ser juiz no Rio Grande do Sul e ser juiz no Amapá. Claro, pode existir diferença? Pode, por conta de pequenas peculiaridades. Mas não é uma diferença como nós falávamos agora há pouco, existia e ainda existe em outros concursos, como cargos de técnico, de analista judiciário dos estados. Então, tem estados que pagam muito bem, estados que não pagam tão bem. Delegado de polícia. Tem estados que pagam muito bem, estados que não pagam tão bem. Então, na magistratura não tem tanto isso. É um pouco mais equilibrado na magistratura dos estados. A magistratura federal é exatamente a mesma em todos os TRFs. O senhor comentou sobre a área de atuação, né? Obviamente, né, o curso de direito aí vão ser apresentadas várias matérias em que aquela pessoa vai ter mais afinidade com uma do que com outra, né? Então, o senhor, por exemplo, né, hoje consegue atuar na área que atua como professor também. Então, o que define? Quais são os critérios que vai definir, né, em que área um juiz vai atuar? É possível fazer essa escolha
logo aprovado no concurso, ou isso vem com o tempo, à medida que vai desenvolvendo o trabalho? O primeiro cargo que se ingressa na magistratura é o cargo de juiz substituto. Alguns estados vão chamar de juiz de direito substituto, outros de juiz substituto, que é aquele juiz que atua auxiliando ou substituindo os afastamentos e impedimentos de outros magistrados. Então, nesse período, não se tem tanta escolha. A escolha geralmente diz respeito ao local onde vai se atuar. A seção judiciária ou a comarca, mas esse magistrado ele não tem ainda inamovibilidade, porque ele ainda não terminou o estágio probatório. Então, ele pode ser lotado em vários locais do estado. Eu, quando fui aprovado no Paraná, eu optei por escolher, eu fui para Castro, para a subseção judiciária de Castro, pelo fato de que ficava a 130 quilômetros de Curitiba, da capital. E como eu sou do Rio Grande do Sul, precisava de um lugar próximo que tivesse aeroporto. Então, em Castro, eu não atuava em vara nenhuma, eu era substituto de todas as varas. Um juiz entrava em férias, eu tomava o lugar dele. Um juiz não podia julgar um processo porque era suspeito, esse processo vinha para mim. E, além disso, eu colaborava, eu prestava auxílio com um número determinado de processos. Depois disso, e eu estou falando aqui da realidade do Paraná, isso varia muito de estado para estado. Depois de um certo tempo, o juiz substituto ele é titularizado, ele é nomeado juiz de direito titular. E aí ele vai para uma entrância, uma comarca de entrância inicial. Geralmente são aquelas comarcas bem pequenininhas, Thaís, com 10, 12, às vezes 15 mil habitantes, um pouco mais distantes, mais no interior. E aí a gente tem que pensar, né, qual é a melhor que nós vamos escolher. Até esse momento, o critério definidor é a classificação no concurso. A escolha da comarca como juiz substituto e a escolha da comarca para titularizar é pela classificação no concurso, que vai virar a tua antiguidade. A partir do momento que tu entra numa entrância, na entrância inicial, intermediária e final, aí sim, tu já vai entrar numa lista de antiguidade naquela entrância. E aí o juiz tem várias opções. Então, eu tenho colegas que foram aprovados comigo, tem um grande amigo meu, que ele foi titularizado numa comarca de entrância inicial há 8 anos atrás e está nessa comarca até hoje. Ele adora ser juiz de entrância inicial, gosta daquela coisa de julgar todas as matérias, fazer audiência da família, fazer audiência de crime, fazer audiência de infância e juventude, gosta muito e escolheu ficar lá. Então, ele é juiz de entrância inicial. Eu fiz a opção de subir na carreira. Então, depois da entrância inicial, eu fui promovido para a entrância intermediária. Essa promoção ela vai se dar ou por antiguidade ou por merecimento. Eu fui promovido a primeira vez por merecimento, né? Então, já na entrância intermediária, são cidades médias, aqui no Paraná, entre 25 mil até 70 mil habitantes. Geralmente já tem mais de uma vara, e aí o juiz já escolhe onde ele quer ir. Se ele quer ir para o crime, se ele quer ir para o cível, se ele quer ir eventualmente para a família ou para o juizado. Mas sempre por escolha do magistrado. Ele pode optar, ficar onde ele está e esperar uma comarca que ele considere melhor, ou uma vara que ele considere melhor. E aí, aqui no Paraná, o juiz tem 4 opções de promoção da intermediária. Ele vai ir para a entrância final. Na entrância final, nós temos 4 cargos. O juiz de direito substituto, que é o meu cargo, que atua auxiliando outros magistrados, como juiz substituto de início de carreira, só que na entrância final. Então, por isso que eu trabalho em 2 varas de família e mais um juizado especial, porque eu estou auxiliando nesses juizados. Além disso, ele pode ser juiz de direito titular, né? Ele entra na entrância final como substituto e pode depois, com o tempo, titularizar. E aí ainda pode ser juiz titular de turma recursal, aqui no Paraná, e juiz de direito substituto em 2º grau, que aí fica reservado para o 5º mais antigo, né, para os primeiros 20% mais antigos da entrância final, que vai atuar como substituto dos desembargadores. Vai atuar no tribunal, nos órgãos colegiados, nas turmas, nas câmaras e nas sessões do Tribunal de Justiça. Quando se fala em juiz de direito, né, logo vem essas cenas de filme que a gente vê na TV, cenas de novela, né, daquelas audiências acontecendo, de audiências públicas, muitas vezes com o júri, né? Mas a gente sabe que vai muito além disso o trabalho de um juiz de direito. No caso do senhor, o senhor considera mais esse trabalho realmente de audiências? É um trabalho mais de gabinete, né? Em que áreas de atuação costuma ser, né, mais esse trabalho de audiências e que outros costumam ser mais esse trabalho de gabinete? Isso depende muito da escolha do magistrado, da especialização que ele vai seguir, né? Quem opta pelo direito penal vai passar muito tempo em audiência, porque o direito penal obrigatoriamente vão ser ouvidas as testemunhas, o réu vai ser interrogado.
Então, são várias audiências por dia. Vão fazer 4, 5 audiências, pelo menos 3 vezes por semana. Já quem atua, por exemplo, na vara civil ou numa vara da Fazenda Pública, quem atua na vara civil fará audiência talvez ali, geralmente 1 dia por semana. Quem atua na vara da Fazenda Pública vai fazer audiência muito pouco também, porque a matéria não envolve prova oral. Agora, quem atua no crime, quem atua como eu na vara de família, tem muita audiência e também muito trabalho de gabinete. Todo mundo tem trabalho de gabinete, não tem como fugir disso. A vantagem, eu gosto muito de audiência, eu sou um apaixonado por audiência, né? Eu faço audiência desde que eu era estagiário de direito e eu precisei auxiliar a advogada que eu fazia estágio e eu fui fazer as audiências. Então, desde 97 eu faço audiência, gosto muito, tenho muito prazer em fazer. Tanto que um dos motivos que me fez ir para a vara de família foi justamente poder fazer mais audiências, que eu gosto tanto. Para algumas pessoas não é uma coisa tão interessante. Então, quem não gosta muito de audiência, geralmente busca a vara civil, vara da Fazenda Pública. São varas que se julga mais direito e menos pessoas, né? Eu imagino, né, que nas decisões do senhor vai ter aquele lado que vai ficar satisfeito, né, o lado que buscou aquilo, que realmente esperava por isso, e vai ter aquele lado que não vai ficar satisfeito, né, com a decisão. Não que a decisão tenha sido tomada de forma errada, né, mas porque ele realmente não tinha por que ser favorecido nessa decisão. Ou seja, vai ter aquele lado que vai ficar feliz e aquele lado que não vai ficar tão feliz. Sendo assim, o senhor considera que é uma profissão perigosa, que apresenta algum risco? Eu tenho um conceito até um pouco diferente desse, porque eu acho que a minha sentença é boa quando as duas partes não gostam. Porque se as duas partes não gostaram da minha sentença, eu queria dizer, ela tá certa, tá desagradando todo mundo. Porque agradar todo mundo não tem como. Então, eu prefiro quando ela desagrada todo mundo. Mas assim, a atividade judicante, ela é uma atividade que envolve desagradar interesses. Muitas vezes interesses de pessoas com muito poder econômico, com muito poder político, pessoas com muito poder baseado na violência, né? Que é o caso do crime organizado. Então, é uma atividade que quem não está preparado para aceitar essa circunstância, que vai desagradar esse tipo de gente, deve pensar 2 vezes. Mas, em si, não vou dizer que é uma profissão de risco. Ela envolve riscos, claro, né? Mas são riscos que se deve calcular, não é? Claro que não é o mesmo risco que tem um policial militar que está fazendo policiamento ostensivo na rua. Mas há, sim, um risco. Eu já fui ameaçado por organização criminosa, eu já fui perseguido na estrada por gente que não estava satisfeita com uma sentença. Eu já tive gente que tentou invadir meu gabinete, já teve gente que me mandou mensagem na rede social dizendo que era uma reintegração de posse que eu havia negado, que tinham 3 ou 4 mil pessoas, dizendo que ia dar o meu endereço para o MTST, mas esse tipo de coisa faz parte da carreira, né? Mas não é uma coisa tão comum assim, ao ponto que se torne uma preocupação diária. Alguns magistrados, sim, sofrem ameaças constantes e têm preocupação diária e têm que tomar os cuidados, os tribunais têm o dever de cuidar da segurança dele. Mas, no geral, é uma profissão que envolve riscos, mas envolve riscos calculados dentro deste contexto de desagradar pessoas com muito dinheiro, com muito poder, pessoas muito violentas, muitas vezes. Mas, como o senhor bem comentou, no caso do juiz se sentir de alguma forma ameaçado, ele pode contar, então, com algum nível de segurança do tribunal. O que seria essa segurança? Hoje, os magistrados do Ministério Público têm porte de arma, ainda que tenha havido nos últimos anos uma muito indevida uma inclusão de vários empecilhos administrativos para isso, alguns até ratificados por autoridades judiciárias, mas tem o porte de arma, então, ainda que seja uma segurança tanto quanto ilusória, mas já é alguma segurança, mas os magistrados têm a prerrogativa de serem, e vários tribunais têm núcleos de segurança vinculados à presença do tribunal, justamente para garantir a segurança desses magistrados, por meio de utilização de veículos blindados do próprio tribunal, ou cedidos pela Polícia Civil ou Militar, a utilização de agentes policiais na segurança desse magistrado, reforço na segurança do fórum. Então, existem uma série de medidas que permitem, né, que garantem a segurança desses magistrados. O senhor considera aí que são os maiores desafios de um juiz estadual? Quando a gente pensa na justiça brasileira, né, a gente já pensa naqueles gabinetes lotados, né, de papel, mas hoje eu sei que a grande maioria, né, tudo digitalizado. Então, o que o senhor considera que hoje são os maiores desafios de um juiz?
Vamos lá, o maior desafio hoje é a hiperlitigiosidade. Nós temos no Brasil um número de processos que, segundo o último Justiça em Números do CNJ, se eu não me engano, foi 85 milhões de processos tramitando. E nós já chegamos a ter mais de 100 milhões. Quando nós chegamos a 100 milhões, nós chegamos a um ponto que não tinha mais volta. Porque 100 milhões de processos num país que tem 200 milhões de pessoas, e considerando que todo processo tem que ter um autor e réu, quer dizer que eu tenho todo o país dentro de um poder. Eu não tenho nenhum outro poder que tenha todo o país dentro dele, toda a população, matematicamente falando, dentro dele. Né? Nós temos zonas de abandono do poder legislativo. Né? O poder legislativo tem dispositivos da Constituição que fizeram 30 anos e não foram regulamentados, então são zonas de abandono. Nós temos no executivo, estadual, federal, municipal, zonas de abandono. Nós temos regiões do território nacional que não tem luz, não tem água, não tem estrada, não tem nada, não tem executivo. Se vai analisar, aquela pessoa que não tem água, não tem luz, não tem nada, ela tem um processo na justiça, o judiciário está lá. Então, um dos problemas é a hiperlitigiosidade. E vejam, por que a hiperlitigiosidade é um problema, Thaís? Porque nós nunca vamos conseguir vencer o número de processos sem diminuir essa hiperlitigiosidade. Enquanto todo e qualquer problema estiver dentro do judiciário, quer dizer que as pessoas estão perdendo a capacidade de resolver os seus próprios problemas. E o judiciário deixa de ser um agente do Estado para resolver conflitos, se torna quase um superego da sociedade. As pessoas já não conseguem resolver minimamente seus problemas e já querem ir no judiciário por qualquer coisa. E aí acaba que a qualidade da prestação jurisdicional cai. O Carnelucci, num livro chamado Misérias do Processo Penal, fala uma coisa chamada calo processual, né? Que é calo profissional, desculpe. Que é quando a gente costuma brincar que aquele juiz é coração de pedra, né? Aquele juiz não perdoa ninguém. Isso é o calo profissional. Muitas vezes o sujeito está lá na vara dele e ele está vendo todos os dias entrando uma série de ações completamente sem fundamento, que ele vai ter que analisar, porque é o dever de ofício dele. E, enquanto isso, ele não consegue ter tempo suficiente para analisar aquele processo mais específico, mais concreto, que pode ser que não tenha uma repercussão econômica tão grande, mas que tenha uma repercussão social, né, ou mesmo familiar muito importante. Então, isso acontece. Por exemplo, às vezes eu tenho processos que envolvem casais sem filhos, discutindo valores altíssimos numa partilha de bens, e estão batendo no gabinete todo dia porque querem que o processo dele seja julgado antes que o processo que está a mãe, que o pai pegou a criança para visitar e não devolveu na data. Então, às vezes, eu não posso deixar de analisar o processo milionário, eu tenho que analisá-lo também. Só que eu não posso fazer os dois. Eu não sou, mesmo que eu tenha uma equipe qualificada, e o juiz hoje no Brasil, ele é acima de tudo, que é o segundo desafio, é que o juiz não é só juiz. Em vários países do mundo, o juiz entra, bota a toga, senta, julga e vai embora. Esse é o trabalho dele. No Brasil, o juiz não julga só. O juiz julga e o juiz administra. Eu tenho hoje uma equipe de 3 assessoras. Então eu tenho que fazer gestão de pessoal, tenho que distribuir o que cada uma vai fazer. Às vezes o juiz tem que lidar com conflitos. As minhas assessoras são todas muito amigas, mas tem colegas que trabalham com assessores ou com assessoras que não se falam. E ele não quer demitir um assessor que cria problema no gabinete, mas trabalha muito. Então ele tem que ser um gestor de pessoal, ele tem que gerir o cartório, ele tem que lidar, e aí vem o terceiro desafio, que não é só juiz, tem que ser administrador, que é o terceiro desafio, que por ser administrador, o juiz tem que aprender a lidar com uma burocracia gigantesca. Eu tenho um arquivo com uma senha, e nesse arquivo eu tenho todas as minhas outras senhas, porque eu tenho tantos sistemas para administrar, que ou eu coloco a mesma senha em todos, e aí coloco todo o sistema em risco, porque se o sujeito descobre aquela senha, ele vai ter acesso a todos os sistemas, ou eu vou ter uma memória prodigiosa para lembrar 14 senhas. Eu assino um alvará de soltura, eu tenho que colocar a minha senha para entrar no ProJude, no sistema processual, tenho que colocar a minha senha do token, e depois eu tenho que colocar uma terceira senha para assinar no Banco Nacional de Mandado de Prisão. Sem contar que, por exemplo, o juiz do crime tem que fazer a inspeção carcerária, o juiz da infância e juventude tem que fazer a inspeção nas casas de acolhimento. Então, o terceiro desafio é lidar com a burocracia. E, enquanto isso, os processos continuam entrando, continuam vindo. Então, são os 3 grandes desafios. Os 2 são externos ao Poder Judiciário. O Judiciário, por mais que ele tente resolver a hiperlitigiosidade, é uma questão que demanda uma mudança de paradigma da sociedade. Agora, os outros 2, o juiz, o João, a Maria, a Stephanie,
o Enzo que vão passar no concurso vão ter que lidar eles. E, doutor Rogério, apesar de todos esses desafios, eu acredito que seja uma profissão muito gratificante, né? Por lidar com casos, influenciar na vida diretamente das pessoas essas decisões, né? Então, qual foi o caso, a situação que mais o marcou até hoje? Eu tenho algumas questões bem interessantes, assim, eu tenho para bastante tempo, mas não tanto tempo a ponto de dizer no meu tempo era assim, mas eu tenho casos, por exemplo, casos muito simples, sabe? Às vezes a gente pensa que é um grande processo que faz essa diferença. Não, são casos simples, de se conceder em audiência um benefício previdenciário para uma pessoa idosa e a pessoa olhar para mim e dizer, doutor, eu estou aposentada? E eu, sim, a senhora está aposentada. Tá, mas quer dizer que eu já vou receber? Aí vou. Ela assim, doutor, Deus lhe pague, eu vou pedir para o padre rezar uma missa para o senhor. Eu digo, não pede para mim, pede para o meu pai, que já tem idade. Então, são esses pequenos processos. Hoje, eu, inclusive, mudei eu era juiz da Vara da Fazenda Pública e da Vara Civil. Então, eu estava exatamente onde eu leciono. Né? Vara Civil, processo civil o dia inteiro. Vara da Fazenda Pública, direito tributário, metade do dia. E eu mudei para a Vara de Família, porque eu achava que eu tinha perdido um pouco, eu já não conseguia mais ver nos processos essas pequenas coisas do dia a dia que fazem valer a pena. E na minha primeira semana na Vara de Família, isso já começa a voltar. Porque eu julguei 2 processos opostos, mas que a lógica era a mesma. Um era um jovem de 18 anos, 17 anos, ele tinha feito 18 no transcorrer do processo, que pedia o reconhecimento de paternidade socioafetiva com o padrasto. E aí eu ouvi ele, perguntei o pai dele como era, se tinha convívio com ele. Ele disse que não. E depois eu julguei em audiência o processo e reconheci a paternidade. Terminou a audiência, ele olhou para mim e perguntou, doutor, então agora ele é meu pai mesmo? Eu posso chamar ele de pai e obrigar as pessoas a chamar? Sim, ele é teu pai agora. Se o Ministério Público não recorrer, a Defensoria não recorrer, Defensoria Pública e me disseram que não recorrer, passou a ser. Caso simples, como nós temos aqui no Paraná um projeto da desembargadora Juicy Camargo, que foi eleita a nossa segunda vice-presidente, chama Justiça no Bairro. E um dos processos que eu julguei na última edição que eu participei, 2017, 2019 eu não pude participar, era uma ação de mudança de gênero. Uma moça transgênero que chegou para mim e perguntou assim, doutor, eu vou mudar meu nome. Eu, sim, vai. Eu queria mudar o meu sobrenome para botar o nome da minha mãe, porque o meu pai sempre me maltratou, nunca me aceitou como eu era, e a minha mãe sempre me apoiou, tanto que a minha mãe está aqui comigo agora nesse dia. E eu pensei, mas não tem como colocar o nome da mãe, porque a ação era uma ação de alteração de gênero, não de alteração de nome. Ela teria que entrar com outra ação. E eu perguntei uma coisa, tu tem problemas eu botar o nome da tua mãe como um segundo nome? Ela, não entendi, doutor. Assim, imagina Marco Antônio. O Antônio não é sobrenome, nós vamos chamar ele sempre de Marco Antônio. E ele vai escrever Marco Antônio. E algumas pessoas podem ter o sobrenome Antônio e vão se chamar também Marco Antônio. Aí eu falei, entendi. Então, qual é o sobrenome da tua mãe? O sobrenome é Penedo. Tá, então eu vou colocar o teu nome, vai ser Stephanie Penedo. E o teu sobrenome. Pode. Doutor, tá ótimo. Terminou a audiência, e esse projeto é muito legal, porque termina a audiência, o Ministério Público não recorre, a Defensoria não recorre, já vai no cartório que está ali do lado, ela altera o registro civil dela, já vai no Instituto de Identificação do Estado do Paraná e já tira um novo RG. Passa uns 40 minutos, foi no começo da tarde, passa uma hora por ali, ela chega assim, fica andando na minha volta, e uma hora que eu vou tomar uma... Doutor, posso falar uma coisa com a senhora? E eu, pode, claro. Aí ela assim, posso tirar uma foto com a senhora? Por que você tirar uma foto comigo? Ela, não, porque o senhor é uma pessoa que mudou a minha vida. Eu digo, não, claro, vamos tirar a foto. Aí eu chamei as outras, tinham sido naquele dia várias pessoas que eu tinha deferido a alteração de gênero, eram 3 meninas e um rapaz que tinham pedido alteração de gênero, né? Tinham alterado para a menina e ele alterado para rapaz. E tiramos a foto, ela falou, não, doutor, eu quero tirar uma foto só com o senhor. Aí ainda brincou, que a minha esposa estava ali comigo, sua esposa não precisa ter ciúmes. Eu digo, não, pode ficar tranquila. Ela tira a foto para nós. Então, essas pequenas coisas é que fazem a diferença da magistratura. E eu sempre digo, assim, eu tenho muita admiração pelos meus colegas que são juízes federais, que são juízes auditores da Justiça Militar. Eu trabalhei 7 anos na Justiça Militar Federal. É na Justiça Comum que o juiz vai ter essa proximidade com a população. Então, quem procura isso, a Justiça
dos estados é a justiça para isso, de onde ele vai se sentir próximo. Talvez, às vezes, ele vai se incomodar com isso, porque essa proximidade acaba gerando, muitas vezes, uma cobrança do jurisdicionado até mal direcionada, mas faz parte o lado bom supera muito isso. O senhor comentou que antes de ser juiz de direito, né, passou aí por os órgãos, também advogou. E como que o senhor conheceu a carreira? Em que momento veio a vontade de se tornar magistrado? Thaís, eu sempre quis, né? Eu sempre vi que era o sonho meu e da minha mãe. A minha mãe, desde criança, dizia que queria ter um filho juiz. E foi crescendo. E quando eu me formei, eu achei que eu não estava pronto para exercer a magistratura. Então, eu optei pela advocacia. E o mundo do direito muda muito rápido, o mercado, tudo. Então, lá em 2000, quando eu me formei, era outra realidade a preparação para a magistratura. Era um outro mundo. Quando eu resolvi fazer concurso para a magistratura, que eu já tinha uns 5 anos, eu acho que agora eu estou preparado, eu percebi que tinha mudado completamente o mercado, tinha mudado completamente a forma de fazer concurso. Naquela época, em 2005, as companhias aéreas já haviam começado a vender passagem na internet, ficou muito mais fácil circular pelo Brasil, então aumentou muita dificuldade. O que eu optei? Eu não teria como advogar e estudar para magistratura. É uma coisa, para mim, impensável na época, porque eu vivia da advocacia, né? Não tinha outra fonte de renda. Então, o que eu fiz? Eu optei por fazer um concurso trampolim, que algumas pessoas chamam, né? Que era um concurso de um cargo que eu achava interessante, que era analista judiciário da Justiça Militar Federal, e fui aprovado em primeiro lugar para minha região, e assumi, e fiquei um bom tempo estudando para a magistratura como oficial de Justiça Federal. Que eu tinha mais tempo, não tinha mais aquela preocupação em eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas, né? Se eu trabalho 1 hora a menos na advocacia, eu vou ter uma remuneração menor. No serviço público, eu tinha a segurança de uma remuneração fixa, que na época era muito menor do que a minha remuneração na advocacia, mas me permitiria me dedicar a estudar para a magistratura. Como eu já disse aqui, né, as oportunidades são grandes dentro do serviço público para quem é formado em direito, então pode fazer concurso aí para analista na área judiciária, para promotor, procurador, defensor público, a própria magistratura. Né? Às vezes lá durante o curso conhece um professor que se identifica, né, e quer seguir a carreira daquele professor, mas o que o senhor acredita que é preciso levar em consideração na hora de decidir, né, dentro da carreira jurídica, que concurso fazer, como que se descobre essa vocação para essas áreas? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa que vai fazer concurso público, ela tem que estar disposta a prestar um serviço público. Ignora a remuneração. A remuneração do serviço público, ela pode ir de um salário mínimo a 40 mil reais. Agora, a má prestação de serviço público, a pessoa pode estar recebendo R$1.000 e prestar um serviço público excepcional, e a outra pessoa pode estar recebendo 40 mil e prestar uma droga de serviço público. O que a pessoa tem que pensar é o seguinte: eu estou disposto a ser servidor público, ou seja, a me dedicar a trabalhar para o meu semelhante, para o cidadão, e saber que isso implica numa renúncia? Porque não faz diferença. Quem opta por serviço público, quem opta pela carreira pública assalariada pelo Estado, né? Óbvio que tem pessoal que faz concurso para cartório, que aí é atividade delegada, mas para quem presta ser servidor público stricto sensu, ele sabe que ele está abrindo mão de um monte de coisa. Eu adoro viajar, mas eu sei que eu não tenho como viajar todas as vezes de classe executiva. Não tem. Com o salário que eu ganho, eu vou viajar, porque eu faço bastante, viajo bastante, conheço vários locais, mas eu vou parcelar minha passagem, pegar um hotel mais barato, eu não vou para Dubai de classe aquela executiva que o sujeito tem uma cama no avião. Eu sei disso. Posso ir? Posso. Vou demorar 2, 3 anos juntando dinheiro e vou ir. Mas eu não posso passar o meu cartão e dizer loucamente vai. Isso é uma escolha que eu fiz. Tem vários advogados que têm a mesma formação que eu que podem fazer essa escolha. E eu não os invejo e acho que eles estão certos, são escolhas na vida. Escolhi servir o público numa carreira que me dá uma remuneração razoável. Mas o principal é esse fator. Não pensa no salário, pensa o seguinte: primeiro, tu vai servir o público. Segundo, pergunta, aquela carreira vai me dar satisfação? Porque não adianta nada tu acordar de manhã e dizer assim, nossa, vou ter que ir trabalhar. Eu não sou um cara workaholic, aquela pessoa que abandona, deixa de estar com a família para ficar trabalhando. Não é isso. Eu sou a pessoa que gosta de trabalhar, porque eu gosto do meu trabalho. Então eu trabalho muito, mas não trabalho porque eu tenho vício em trabalhar, eu trabalho porque eu faço uma coisa que eu gosto. Então a primeira coisa é
querer servir o público. A segunda coisa é escolher fazer uma coisa que vai te dar prazer. Então, isso é o principal. Então, se tu acha que tu vai ser um bom policial e tu vai ter prazer em ser policial, vai fazer concurso para polícia. Agora, se tu não acha que vai ser um bom policial, por que vai fazer concurso para delegado? Para no final ser um sujeito que tem que ir lá trabalhar, tu tem que sair de casa, vai para delegacia. Não, ou para magistratura, ou para qualquer outro cargo público, não importa. Né? No fundo, não faz diferença se o sujeito passou no concurso para auxiliar administrativo de uma prefeitura de uma cidade com 5 mil habitantes ou passou para ministro substituto do Tribunal de Contas da União. Não faz diferença. No final das contas, se ele não gosta daquilo que ele faz, ou se ele não tem prazer naquilo, vai ser sempre uma experiência ruim para trabalhar. Uhum. E, doutor Rogério, né, o senhor que lida diretamente aí com pessoas interessadas na carreira, quais são as principais perguntas, dúvidas, curiosidades, até equívocos que as pessoas cometem, te fazem, perguntam, né, sobre a carreira de juiz de direito? A principal pergunta que vamos dividir assim, a pergunta que os futuros colegas, né, que os concurseiros fazem é como estudar. A segunda é quais livros estudar. E a terceira é como é a carreira. Essas são as 3 perguntas mais comuns. Primeira pergunta eu sempre digo, como estudar é primeiro passo, começar a estudar. É ter vontade de começar a estudar. É passar a vivenciar o estudo com a mesma rotina de trabalho. E aí eu entro num campo que tem divergências. Que eu digo, não estudem no domingo. Eu sei que eu tenho vários colegas que dizem, tem que estudar todo dia. E esses colegas estudavam todo dia e foram aprovados em ótimos concursos. Então eu não estou dizendo que eles estão errados. Eu estou dizendo que eu, Rogério, entendo que se deve estudar como se fosse trabalho. E aqui, vejam aquilo que eu estou falando. A gente deve trabalhar uma coisa que a gente gosta. Então, estudar como se fosse trabalho não quer dizer estudar como se fosse sacrifício. Quer dizer estudar gostando, que a gente tem que gostar de trabalhar. E o que quer dizer isso, estudar como se fosse um trabalho? Mesmo em home office, eu tenho a mesma rotina que eu tinha no fórum. Eu entro para trabalhar no meu escritório no mesmo horário que eu entrava para trabalhar no fórum e eu saio no mesmo horário. Isso é rotina de trabalho. Quem estuda tem que ter a mesma rotina. Rogério, mas eu só tenho 3 horas para estudar por dia. Ou tenho 2 horas. Bom, só tenho 2 horas, estuda só 2 horas, mas estuda 2 horas todos os dias. Como tu trabalha. Tem gente que trabalha 2 horas por dia, mas trabalha todos os dias 2 horas. A primeira coisa para estudar é isso, é querer estudar e organizar uma rotina de estudos. Organizou uma rotina? O que é a rotina? Quantas horas eu tenho para estudar? Porque não existe uma fórmula mágica, Thaís, que sirva para todo mundo. Eu tive o privilégio de ser aprovado num concurso, quando eu resolvi preparar para a magistratura, que era o da Justiça Militar, que nós tínhamos horários muito bons. O horário da Justiça Militar era da 1 às 7. Então, eu tinha toda a manhã para estudar. E era uma unidade judiciária muito boa de trabalhar. Então, eu conseguia pegar, às vezes, 1 hora, 2 horas durante... logo que eu chegava do expediente, porque não era uma coisa extremamente cansativa, eu conseguia estudar mais 2 horas quando chegava em casa. Mas tem gente que trabalha numa unidade judiciária muito pesada como servidor, ou é policial militar e tem uma jornada com turnos diferentes, ou trabalha como delegado e não consegue, quer estar para promotor e não consegue organizar os estudos com os plantões. Tem várias realidades, mas eu tenho que pegar o seguinte, qual é o horário que eu efetivamente tenho para estudar? E planejar o meu estudo com base naquilo. Com base nas horas que eu tenho para estudar diárias, eu vou montar meu ciclo de estudos. E para montar o meu ciclo de estudos, o que eu vou fazer? Eu vou ver, eu tenho que ter no mínimo uma noção de que cargo eu quero. Por quê? Principalmente na magistratura, nos concursos magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, AGU, Polícia Civil, né? Delegado Polícia Civil, eu tenho que ter um certo foco. Eu eventualmente posso sair um pouco do meu foco. Eu posso estudar para juiz federal e juiz de direito. Eu posso estudar para delegado e para promotor. Mas eu tenho que entender que em determinado momento eu vou ter um distanciamento naqueles concursos. Agora, é muito mais difícil, os alunos me perguntam muito. Dá para conciliar estudo de magistratura com técnico, com analista judiciário? Eu sempre respondo, dá. Mas tu tem que entender que são concursos muito diferentes. Ah, mas a matéria é a mesma. Sim, mas o concurso para analista geralmente é uma prova objetiva e uma prova dissertativa e acabou. Então a concorrência ali é muito alta e tu tem que ter um número de acertos muito mais alto que talvez na prova da magistratura. Não só o número de acertos, mas uma nota na prova discursiva. Então talvez tu acabe não conseguindo estudar tão bem para analista e nem tão bem
para a magistratura e acabe falhando nos dois. Então, o aluno tem que ter essa noção. Então, para montar o ciclo, eu tenho que ter o mínimo de foco que eu quero. Montei meu ciclo, eu vou vencendo esse ciclo quantas vezes eu necessitar. Eu demorei 4 anos e meio para passar para juiz de direito. Entre eu começar a estudar e ser aprovado, tomar posse, eu comecei a estudar em 2008, janeiro de 2008, e fui aprovado em dezembro de 2012, deu 4 anos certinho. Nesse período, eu fiz o ciclo completo de estudos 2, talvez 3, talvez 4 vezes. Então, é repetitivo, é cansativo. Então, tem que ter pique. E que para quem ficou ainda em dúvida sobre a carreira, né, ou sobre alguma curiosidade aí que a gente não tenha comentado, o senhor tem redes sociais, né? Eu já adicionei o senhor também. Então, quem quiser tirar mais alguma dúvida, como que encontra o senhor no Instagram? Pode me encontrar lá no Instagram, no meu Instagram é @profrogeriocunha, tudo junto. Né? Lá tem o meu link para as outras redes, né? No meu canal no YouTube, que também é Prof. Rogério Cunha. Lá eu interajo bastante, o pessoal de estratégia está sempre tirando dúvida, sempre perguntando alguma coisa, eu sempre respondo o máximo de brevidade possível. Essa é a nossa característica aqui no Estratégia, né, Thaís? A gente está sempre focado em você, sempre focado no aluno. Quase carreira da área de segurança pública, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O judiciário também precisa ser assim, né? Eu agora estou de plantão, né? Eu estou de plantão. Então, enquanto eu falo contigo, eu fico olhando aqui se o servidor de plantão não mandou algum processo, não mandou uma alvará de soltura, alguma coisa, e é 24 horas. No Estratégia é a mesma coisa. Entra uma mensagem do aluno, seja no fórum, seja nas redes sociais, a gente está respondendo sempre. Eu brinco, né, que se eu pudesse, eu fazia, não essas entrevistas, mas eu acompanharia, né, não agora no momento de pandemia, que as coisas são um pouco diferentes, mas eu acompanharia o dia a dia do servidor na prática para mostrar como de fato é, né? Mas eu tenho certeza que entrevistas como essa já ajudam, nem que seja um pouquinho, na hora da decisão de escolher que concurso fazer. Então, muitos dos que estão assistindo aí, né, já têm a certeza de seguir a carreira de magistratura, seja estadual ou federal. Então, que mensagem que o senhor gostaria de deixar para essas pessoas que estão nos assistindo, que sonham em passar no concurso, se tornar um juiz, como eu disse, seja de âmbito estadual ou federal? A mensagem que eu deixo para todos os futuros colegas é sempre a mesma. Só não vai ser aprovado quem desistir. Às vezes, muita gente me pergunta, Rogério, o que tu fez para passar? A resposta é bem simples. Eu nunca desisti. Cada vez que eu reprovava, eu fazia de novo. Cada vez que eu reprovava, eu via onde eu reprovei, eu via o que eu errei e eu insistia. O segredo, a primeira coisa que tem que entender é que não existe fórmula mágica. A aprovação é resultado do teu esforço, da tua dedicação. Quanto maior for o teu esforço, maior for a tua dedicação, menor vai ser o tempo. Mas o tempo sempre vai estar lá. E esse tempo vai ser um pouco maior para uns, um pouco maior para os outros. Mas a realidade é que o único que não vai ser aprovado é aquele que vai chegar em determinado momento e vai dizer, eu desisto. Se tu não disser, eu desisto, tu levantou, apanhou da banca, levantou, sacudiu a poeira, continuou caminhando, aquele é o caminho da aprovação. É o caminho dos que não desistem. Rogério, quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Se puder falar mais uma vez aí o Instagram do senhor, para quem ainda tiver com alguma dúvida, quiser acompanhá-lo, saber mais sobre a carreira. Claro, é @Prof. Rogério Cunha, tudo junto. Então, mais uma vez, doutor Rogério, muito obrigada aí por essa entrevista. Eu que agradeço, Thaís, agradeço aos futuros colegas, os nossos alunos de Estratégia e Carreiras Jurídicas que estão aqui nos assistindo. Obrigada, doutor Rogério. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!